Estamos ao vivo? Agora tá. Boa noite para todos que estão acessando essa live agora, muito boa noite. Aqui no meu relógio são 7h59, falta 1 minuto, agora, 8 horas, e eu estou aqui, meu nome é Carla Forsetti, estou como apresentadora dessa live e estou entrevistando hoje o meu amigo Fernando Weismann, advogado e cientista político, e quero agradecer também o Jaime Risoli, né? É Jaime Risoli, e a Anne, que estão nos bastidores dando uma mega força para essa live não ser censurada, não ser derrubada por qualquer pessoa contra o governo ou até mesmo o STF. E quero agradecer também o público, nossos amigos, nossos familiares que estão assistindo a nossa live, que estão via Facebook, que estão via YouTube acompanhando online agora, ao vivo. Jornal DPG, do Jaime e da Anne, estou agradecendo muito vocês todos, que sem vocês, sem a ajuda de vocês, essa live não seria possível. Então, vamos lá. Nosso tema hoje é sobre as manifestações que ocorrerão em todos os estados do Brasil no dia 7 de setembro. Gostaria que você começasse falando sobre a importância das manifestações, né? E o que você acha? O que você acha? Qual é a diferença dessa manifestação na Avenida Paulista, em São Paulo, capital? Qual é a diferença da manifestação em Brasília, né? Quero que você fale um pouquinho dessa tua visão. Vamos lá, cara. Primeiro, boa noite a todo mundo. Boa noite. O Jaime, pela retaguarda, a Anne, você, Carlinha, pela participar. Todo mundo está assistindo. Bom, acho que é tão importante a ponto de eu estar fazendo lives diárias falando sobre elas, né? Sobre a mesma coisa. Então já começa por aí, né? Mas não, eu acho que a questão é a seguinte: o que acontece, né? O povo é o agente político mais importante em qualquer tipo de regime, tá? Principalmente naqueles regimes que se dizem democráticos, né? Que tem pelo menos uma fumaça, né, de democracia, que ainda é o Brasil, né? Ainda temos uma fumaça de democracia, apesar da... Bem pouca, né? Não, estamos vivendo na ditadura da toga, tá? Mas ainda temos uma fumaça de democracia. Pelo menos podemos usar a palavra democracia, né? Pelo menos ainda podemos usar. Ainda. Né? Então, o que acontece? O povo é o agente político mais importante que existe dentro desse contexto, tá? E o nosso povo, ele esteve alheio à política durante muito tempo, né? Ficamos dormindo aí por 30 e poucos anos, tá? Então, essas manifestações, elas são fundamentais justamente porque elas estão mostrando esse fato do povo se inteirando cada vez mais no processo político, porque é fundamental que o povo se intere no processo político se ele quer mudar o país, tá? Eu costumo dizer que a democracia, ela não é um direito, tá? Ela é um dever de quem quer viver em democracia. Quem quer viver em democracia é obrigada a exercê-la todo santo dia, porque senão não vai ter democracia, que é o que a gente está vendo, né? Então, o que a gente está vendo nesse momento? É o povo, uma grande parte do povo, justamente brigando pela democracia, exercendo a democracia. E como é que se exerce a democracia? A maneira mais fácil é se manifestando, né? Indo às ruas, é uma maneira, se manifestando nas redes é outra maneira, mas você percebe que já estão diminuindo os nossos alcances, estão derrubando as nossas páginas. Então, o que nos resta? As ruas, né? Então, acho que é um processo muito importante de amadurecimento, né? O brasileiro já teve esse amadurecimento no passado, tá? Mas a gente foi perdendo ao longo do tempo. Então, a gente está recuperando esse amadurecimento de voltar a entender o nosso papel na política, tá? Porque a democracia, ela não acaba quando você vota. Eu votei e acabou. Não, isso é só um mero ato formal. A democracia está lá todo dia, né? E as manifestações, elas são muito importantes por conta disso. Vamos falar um pouco... Desculpa, Marta. Qual é o foco, Weismann? Qual é o foco dessa manifestação no dia 7 de setembro? E a gente já recebeu, muitas pessoas devem ter recebido aí no WhatsApp, né, das tias do WhatsApp. A tia do Zap, um áudio também que ficou famoso, né, do Sérgio Reis, né, um cantor,
E agora o Alexandre de Moraes pedindo a cabeça do Sérgio Reis, né, que está acontecendo isso por aí, censurando também o direito dele e de convocar também uma manifestação e se manifestar, né, então, não sei nem se ele poderia ser preso, porque acho que ele tem 81 anos, né, o que você acha? Pela regra, pela idade até poderia, mas não poderia pelo absurdo de só estar se manifestando, né? Ele está se manifestando e vai ser preso, né? Então, qual é o foco dessa manifestação? As pessoas querem o quê? Elas querem tirar os 11 ministros do STF, elas querem tirar um deles, né? Elas querem fazer o quê? O que as pessoas querem? Olha, eu acho assim, primeira coisa, as pessoas querem democracia. Parece o básico, né? Mas as pessoas querem democracia. A gente não pode esquecer que quase 60 milhões de pessoas elegeram o presidente da República, tá? E esse presidente da República, ele é fruto da vontade popular. E o presidente da República, fruto da vontade popular, não está conseguindo governar. Não está conseguindo governar por conta de entraves trazidos pelo sistema, né? E por pessoas, por agentes políticos que não tiveram expressão, não tiveram votação expressiva, né? Então você tem, por exemplo, agora mudou o presidente da Câmara, é o Arthur Lira, mas quando você tinha o Rodrigo Maia, por exemplo, você tinha quais eram as duas pessoas mais fortes do país? Rodrigo Maia, com 70 mil votos, e Alexandre de Moraes, sem nenhum voto, né? Esses dois caras impedindo um presidente de 60 milhões de votos governar. Então, assim, o primeiro ponto é você exercer a democracia, tá? E aí vem algumas pautas que elas acabam sendo ligadas a isso, ao exercício da democracia. Qual que é a maneira mais correta, e que está até na Constituição, para você exercer a democracia? Eleições, tá? Eleições. Então, votar, ser eleito quem você votou é fundamental. E aí começa a pauta principal, que é do voto auditável, né? Com contagem pública de votos. É isso que se quer. Se quer transparência nas eleições, para que não se eleja alguém que não entre no cargo, não seja empossado alguém que você não elegeu. Só dá um minutinho. Fica à vontade, Weisman. Então, nós estávamos falando... O Berlim pegou uma garrafa, começou a morder, não estava conseguindo pensar. Ah, sei. E o Bituca? Cadê o Bituca? O Berlim, que é o mais educado, está fazendo barulho. Bom, voltando aqui, só para terminar, Carlinha. Então, na verdade, o que acontece? Você tem essa questão do voto auditável, que é o exercício da democracia, né? É o exercício da democracia. E aí você acaba tendo também todos esses abusos que foram cometidos pelo STF, né? Infelizmente, por quase todos os ministros, e esse que é o grande problema, né? Porque você tem um Alexandre de Moraes e um Barroso que estão à frente desse processo. Mas a gente teve diversas decisões que desagradaram o povo de praticamente todos os ministros, né? Então você tem, por exemplo, o Fachin proibindo que polícia suba em favela, né? Você tem de tudo que você possa imaginar. Eles mandam no Brasil. Eles mandam no Brasil. Então, o que está acontecendo? Por que o povo está indo às ruas? Para mostrar para essa galera que quem manda é o povo, né? E quem manda é o povo, então vamos fazer da forma correta. Então, vocês que estão atrapalhando, saiam. Vamos colocar pessoas que respeitem a vontade do povo e vamos ter pelo menos a segurança de ter um processo eleitoral que seja limpo. Transparente. Para a gente saber que vai estar. E aí, só um ponto aí que é o seguinte: qual que é a diferença de manifestação de Brasília e manifestação de São Paulo de Paulista, que você me perguntou, né? Basicamente, as duas são pela democracia, né? Agora, acontece que lá em Brasília está indo o pessoal que já está mais fulo da vida, né? O pessoal que está sofrendo na pele mesmo, no dia a dia, violento, né, de todas essas situações, todas essas arbitrariedades, e sabe que se não tomar uma atitude, vai dar problema, né? E aí, então, pegaram como pauta para a manifestação de Brasília, além do voto auditável, o afastamento dos ministros, porque se entendeu que eles são um problema, tá? Em São Paulo, já é um pouco diferente. São Paulo está focando mais só na questão do voto auditável e no apoio ao presidente. Não poderia ser diferente, Carlinha, porque assim, o presidente, por exemplo, deve participar mais da manifestação da Paulista, né? Isso tem uma lógica, né? O presidente não pode se envolver numa manifestação que é a destituição de 11 ministros, ou de 10 ministros, de 9 ministros. Ele não pode fazer isso. E isso realmente é uma coisa fora da casinha.
da casinha. Isso quem tem que fazer somos nós. É o povo que tem que fazer isso. A gente tem esse direito, tá? Porque a gente manda nos ministros, no presidente, no legislativo. O poder é nosso, né? Todo o poder emana do povo, né? Então, assim, por isso que está tendo uma certa confusão entre os apoiadores. Ai, meu Deus, o presidente falou para ir para Paulista. Não. Manifestem-se da forma que você achar melhor, porque você é o povo. Agora, não espere que o presidente vai chegar um carro de som em Brasília e falar assim, vamos invadir o STF. Ele não pode fazer isso. Ele não pode fazer isso, ele não vai fazer isso. Né? Aí sim, talvez rolasse um impeachment. Aí sim, a narrativa do golpe seria evidente, mesmo que fosse um contra-golpe. Mas aí sim você tem essa narrativa se transformando em realidade, tá? Então, é por isso essa divisão. Agora, não dá para nós criticarmos quem prefere uma manifestação mais comedida na Paulista, e não dá para nós criticarmos quem prefere uma manifestação mais incisiva em Brasília, porque a gente não pode esquecer que é o seguinte, quem está fazendo a manifestação? É o povo. É o povo organicamente que está fazendo. Então o povo tem direito de fazer o que quiser. Né? E a adesão deve ser muito grande, realmente, para chamar a atenção e as pessoas se sentirem pressionadas. E aí o STF dificilmente vai voltar atrás, né? Que nem as pessoas falam. Dificilmente eles vão entender, realmente nós estamos errando e nós não mandamos mais que todos os outros poderes executivo, legislativo, né, militar e forças armadas e o escambau. Então, provavelmente aí haverá uma paralisação dos caminhoneiros em todo o país. É isso que está acontecendo? Assim, o que acontece, né? A gente está vivendo um momento de inflexão, um momento histórico no Brasil, que é justamente um sistema. Nós estamos diante de um sistema político que exauriu, que acabou. Ele não tem mais viabilidade, tá? Esse sistema foi desenhado lá na Constituição de 88, ele já veio totalmente podre, tá? Porque a Constituição de 88, para quem não sabe, ela seria uma Constituição parlamentarista, tá? E aí quando quando o Tancredo morreu, né? O Tancredo, o Sarney, que era o vice, ele não sabia se ele ia assumir, tá? Aí ele entrou em contato com o ministro da Guerra, né? Que era o Leônidas Pires, e perguntou: eu vou assumir? Aí o cara falou: você vai assumir. Né? E aí, quando ele disse isso, ele falou assim, então tá bom, então eu vou mandar uma emenda constitucional, uma emenda para mudar o processo de constituição que estava sendo criado, que é uma emenda presidencialista. Então se colocou meio que a forceps o presidencialismo numa constituição que era para ser parlamentarista. Então você criou um entrave que você não consegue governar. Você não consegue governar com essa constituição. E aí o que acontece? Acho que isso é meio claro, né? Porque você imagina, em 30 anos a gente teve 2 impeachments. A gente tem crise em todos os governos. O sistema está errado, tá? Esse sistema está exaurido, ele acabou o sistema, né? Então a gente está nesse momento de mudança do sistema. Como se muda o sistema? E quando eu falo isso, eu não estou falando para mudar a Constituição. É uma coisa mais genérica, tá? De sistema, tá? Então, provavelmente, depois que você muda o sistema, você acaba tendo que mudar a Constituição também. Sempre que você teve rupturas de sistema, e no Brasil, historicamente, se tem de 30 em 30 anos, tá? A 7ª Constituição já, né? A 6ª da República, de 30 em 30 anos você tem uma quebra de sistema. Aí você tem uma quebra de sistema, normalmente de 2 a 3 anos depois você tem uma Constituição para se alinhar com essas novas regras, novas perspectivas do sistema. É assim que funciona, tá? Provavelmente a gente vai ter uma nova Constituição. Mas fato é, a gente está nesse momento de inflexão e que... como é que você muda o sistema? Ou você quebra ele de fora, né, que é a ruptura institucional, ou você muda ele de dentro, né? Mudar de dentro, o que significa? É através das próprias regras do sistema. Você vai mudando devagarzinho através das próprias regras do sistema. Pela lei. Pelos ritos previstos, né? Que é o que o presidente está tentando fazer desde que ele iniciou, né? Porque está todo mundo na expectativa de que ele deslize para falar, peguei. Então, é o que o presidente tem feito. Então, quando o presidente se alia a um centrão, é justamente para assim, vamos lá, vamos jogar conforme as 4 regras da Constituição, para usar o palavreado que ele gosta, né? Vamos lá, vamos fazendo nosso trabalho devagarzinho, vamos melhorando a vida do povo, vai chegar nas eleições, a gente vai levar as eleições, a gente vai ter mais parlamentares eleitos, consequentemente vai ter mais governabilidade, a gente já vai ter mudado 4 ministros do STF, beleza, paz institucional. O sistema percebeu que isso estava acontecendo,
O sistema percebeu que ele ia ser comido por dentro. O sistema começou a fazer o quê? Mudar as regras do sistema. Eles mesmos mudam as regras deles mesmos para se proteger. Para não deixar... são os anticorpos do sistema, sabe? Você fala, né, inclusive na live de ontem, que nós chegamos em uma ruptura institucional, né, que nós vivemos um momento histórico, né, porque nós estamos pleiteando a mudança. Que é essa foto que entrou aqui? Peraí. Político. Pronto. O Jaime botou uma foto. Jaime, cuidado aí. Nós estamos pleiteando uma mudança do sistema político, uma mudança de constituição. É ou não é? Então, de novo, daria para conviver com a Constituição anterior, tá? Não tem problema nenhum, com a Constituição vigente, né? Que não tem problema viver com ela, desde que ela seja respeitada, né? Ela não está sendo respeitada, ela está sendo modificada, as interpretações estão sendo modificadas, de forma que não seja mais possível que a gente faça as mudanças que a gente quer fazer, tá? Isso se chama ruptura institucional, né? Então a gente está chegando num ponto que está sendo muito difícil da gente simplesmente falar assim, bom, beleza, tranquilo, as regras são essas mesmas, a gente vai mudando aos poucos. A gente não vai mais conseguir mudar aos poucos, tá? O sistema fez uma investida muito forte contra esse desejo de mudança do povo, desejo de mudança do povo, democracia, povo. Desejo de mudança do povo, o sistema está mudando as regras para não permitir que esse desejo se concretize. Tá? E a mídia está a serviço do sistema, do establishment. A mídia só serve para doutrinar. Olha só, eu aqui formada em publicidade falando isso, né? Mas na verdade, Carla, é assim, existe um erro conceitual grave das pessoas de achar que a mídia é um órgão informador. Ele deixou de ser há muito tempo. É um órgão doutrinador, né? A mídia nada mais, nada menos do que um instrumento de dominação, tá? É colocar aquilo que o sistema quer. Então, aquilo que ele quer que você acredite, ele coloca. Ele cria as próprias realidades que você acredite para quê? Lembra que no começo eu acabei de falar que o povo é o agente político mais importante? A mídia é aquilo que a gente fala na ciência política americana, set the tone ou set the pace, que é a mídia que determina qual que é o tom e a mídia que determina qual que é o passo, qual que é o caminho que o povo vai. É a mídia que controla isso. Então a mídia é um instrumento, a mídia é uma arma do sistema. Por isso a gente começa a entender porque eles querem ter o monopólio das informações. Por isso que eles derrubam as nossas lives. Derrubaram a página da Flávia Ferronato. Quantas páginas suas derrubaram? Derrubaram o Twitter do Lisboa. Inclusive o Lisboa foi convidado para assistir a nossa live, o Fernando Lisboa, do vlog do Lisboa. E o Paulo também, chamei o Paulo e o canal Hipócritas, né? Para assistir. Muito obrigada para vocês, todos vocês estão online agora, beijo para vocês. E aí, o que faremos, né? O que dá para fazer? Porque tem também, assim, uma máxima que eu ouvi todo mundo falando que vai ser invocado agora, né, o artigo 142. E o que é isso? Agora a gente, para acabar com toda essa saga do STF mandando em todo mundo, né? O que você tem, né? Você tem uma situação que ela é muito complexa, porque é o seguinte: o que você tem? Você tem uma tripartição de poderes pela Constituição, né? O que isso significa? Você tem 3 poderes autônomos, os 3 têm a sua função, né? A função do executivo, que é o chefe da nação, é executar as leis, executar o orçamento de acordo com a vontade do povo. A função do legislativo é legislar, é criar as leis de acordo com a vontade do povo. São representantes do povo também. Qual que é a função do judiciário? É coibir excessos, tá? Então, essa é a função dos 3, né? Legislativo e judiciário, legislativo e executivo são eleitos. Então, por isso que está lá na Constituição, todo o poder emana do povo. Então, o poder judiciário, embora seja um poder constitucional, ele não representa a vontade do povo. O que ele faz? Ele coíbe excessos. Agora, quando ele começa a se exceder, a quem recorrer? Porque se ele é o cara que vai coibir o excesso e ele está cometendo excesso, vai recorrer a ele mesmo, que é exatamente a situação que a gente está tendo. E aí vem
a saída do 142. Ninguém aqui está pedindo 142. É que talvez 142 seja uma necessidade. Talvez a gente já tenha chegado nesse ponto, tá? Mas eu vou fazer uma pergunta rapidinha. Desculpe atrapalhar aí o teu andamento. O Gilmar Mendes e a Carmen Lúcia deram uma declaração, né, se eu não me engano, que as Forças Armadas não são o poder moderador, né? E o que você acha? Mas aí que tá, né? Se é o próprio judiciário falando que não é o outro poder não é moderador, isso está errado, porque isso já mostra a importância que está sendo dada para o judiciário. O Gilmar Mendes, inclusive, em uma entrevista, ele disse que o poder moderador é o próprio judiciário. Eu mando aqui, né? Isso, gente. Porque assim, se fosse para ter um poder acima dos outros, não tem, tá? Os três devem ser harmônicos. Mas se fosse para ter, o único que não poderia ser de jeito nenhum é o judiciário, porque é o único que não representa a vontade popular. Não então, foi eleito democraticamente pelo povo. Esse é um completo absurdo, né? Então, assim, não é o poder judiciário. Quem é esse poder, né? E sempre foi, né? Em todos os lugares. É um poder da força, é a mão forte, é o pulso firme, não tem como ser diferente quando você tem essa situação. E quem tem o monopólio da força? As Forças Armadas, tá? Então é por isso que há as Forças Armadas, que inclusive são um órgão de Estado, não de governo, né? Então eles estão muito antes da Constituição, apesar de terem poderes constitucionais, eles estão no país, tanto é verdade que você pode ter parlamentarismo, tem Forças Armadas, pode ter presidencialismo, tem Forças Armadas, pode ter monarquia, tem Forças Armadas. Você percebe? Independe da forma de governo, você tem as Forças Armadas. É um órgão de Estado, ele pertence ao Estado, né? No nosso caso agora é uma república. Então cabe a esse órgão, se for o caso extremo, dele chegar e falar assim, bom, peraí, calma, crianças, fiquem calmas, volta você pro teu quarto, para de puxar o cabelo do teu... É isso, tá? Acontece que as pessoas estão confundindo um pouco as coisas, que é achando que o Bolsonaro vai invocar para proteger o executivo. São duas coisas distintas. Mas as pessoas equivocadamente acham que vai um general tomar o poder, né? E não seria isso, porque não tem um paralelo com 1964, né? As pessoas costumam achar que é a mesma coisa, que seria um golpe militar e tudo mais, porque o Bolsonaro é o comandante supremo das Forças Armadas, né? Da Marinha, do Exército. Quando o Bolsonaro... Ele foi eleito democraticamente. Quando ele se coloca como o comandante supremo das Forças Armadas, é por uma designação constitucional que não tem a ver com ele ser o chefe do executivo, tá? A Constituição poderia prever que o comandante supremo das Forças Armadas fosse o chefe do judiciário. Poderia prever isso. É que ela não quis prever isso, ela quis colocar isso na mão do chefe do executivo. Por quê? Porque o chefe do executivo é a maior demonstração de soberania, né? de apelo popular, de vontade popular. Por isso que ela escolheu a dedo quem seria o chefe supremo das Forças Armadas. Tá? Então, se por um acaso Bolsonaro invoca os militares, ele não invoca para se proteger, ele não invoca como presidente... Para proteger o filho dele. E não como presidente da República. Ele o invoca porque é uma atribuição constitucional, onde ele é o chefe das Forças Armadas. Poderia estar, de verdade, na Constituição que o presidente, o chefe do Congresso Nacional é o chefe das Forças Armadas. Poderia estar. E aí estaria na mão do Pacheco, não estaria na mão do Bolsonaro. Tá? Então, assim, não é uma decisão dele, né? Porque ele quer. Se achar que é o momento, e aí você tem todo um procedimento, né? De Conselho da República, né? Que são os órgãos consultivos. Se achar que é o momento, ouvidos os conselheiros esses, que não são escolhidos por ele, ao bel prazer dele, são conselheiros que existem por conta da Constituição que prevê que eles existem, tá? Então, assim, ouvidos os conselheiros, ele pode ter que invocar isso para resguardar a ordem constitucional. Esse é o ponto, tá? Não tem nada a ver de eu chamo as Forças Armadas para me manter aqui, isso é golpe. Não tem, é zero isso. Mas as pessoas entendem dessa forma, algumas pessoas sim. Sim. Algumas pessoas sim, que é um erro de leitura total. Agora, só um ponto que eu acho que é importante a gente aproveitar, que é o seguinte: a grande preocupação das pessoas é, tá bom, então vai ter um 142, se é que vai ter, e tomara que não tenha, mas talvez tenha, né? Vai ter um 142, Bolsonaro vai ser afastado? Quem assume? De novo, pela Constituição, Bolsonaro é o comandante supremo das Forças Armadas. Então, o comandante supremo das Forças Armadas
está imbuído de mandar nas Forças Armadas naquele momento, para aquela atribuição. Então, se for uma intervenção pontual para garantir novas eleições ou para afastar ministros por um motivo necessário, em tese, Bolsonaro só não vai se manter, só se manterá no poder se ele não quiser, porque ele é o comandante, ele pode delegar isso para outra pessoa, tá? Mas se ele não quiser, porque pela regra é ele. E aí, acho que é só para a gente finalizar isso, realmente tem esse paralelo 64 é totalmente não válido. Não vale. 64 primeiro era outra Constituição. O João Goulart. João Goulart fugiu para o Uruguai. Então, assim, não tinha mais presidente, tá? Nunca ninguém derrubou o presidente em 64. O cara saiu correndo e ficou a cadeira vazia, né? O presidente da Câmara, à época, que chamava Ranieri Mazzilli, viu aquela vacância de poder, entregou o poder para os militares. Foi uma entrega pacífica, não teve um tiro em 64. Não existiu nenhum tiro, né? Não foi totalmente pacífico, tá? Totalmente diferente. Hoje, se por um acaso houver uma necessidade de intervenção das Forças Armadas para coibir excessos do judiciário, a lógica é que o Bolsonaro se mantenha no poder, né? Enquanto isso acontece, enquanto esse processo acontece, tá? Essa é a lógica. Se é lógica. Ou não dá para saber, porque tem um problema sério aí, que é a questão do ineditismo. A gente está vivendo uma situação inédita para todo mundo. Então, quem chegar amanhã e falar que sabe o que vai acontecer, está mentindo. Ninguém sabe o que vai acontecer. A gente pode imaginar o que pode acontecer, né? Acho que é isso. Quero fazer outra pergunta, Weismann. Qual seria, nesse caso, né, a repercussão, né, econômica e internacional? Porque as pessoas acham que a Bolsa de Valores vai quebrar, que o dólar vai subir, que vai acabar o cenário econômico do país. O que você pode falar a respeito disso? Olha, eu posso falar, acho que duas coisas. Primeiro lugar, tá? Vamos pensar em repercussão econômica, né, de cara, tá? Economia interna mesmo, né? O que acontece? Obviamente que todo mundo, tá, quer ter estabilidade para poder investir. Né? Você precisa ter estabilidade para investir. Você não vai investir num lugar que você não sabe se vai explodir uma bomba amanhã, se vai ser um barril de pólvora, você não sabe isso, certo? Então a estabilidade ela é importante. Então esse tipo de ruptura não faz bem para a economia. Porém, tá? O que eu acabo perguntando para as pessoas? O que é pior? A gente passar eventualmente por um tranco desse agora ou ter o Lula ganhando na mão grande e a gente entrar num processo de venezuelização, tá? Então, ontem mesmo eu li um cara falando assim, se Bolsonaro for acima, se Bolsonaro for para cima do STF, imagina o que não vai acontecer com a inflação e com o PIB. Aí eu virei e falei assim, tá, como é que tá a inflação e PIB da Argentina? Tá uma beleza. O PIB está lá embaixo. Então, essa é a comparação que tem que ser feita, tá? Esse que é o ponto. Então, assim, repercussões econômicas vão ser boas? Provavelmente não, mas talvez sejam necessárias. E a gente não pode se esquecer, tá? Que nós ficamos 16 meses fechados. Ou seja, a gente já está aguentando uma puta de uma crise. Talvez não seja a hora de segurar mais 1, 2, 3 meses, limpar o país, passar o país a limpo de verdade e conseguir, aí pela primeira vez em 3 décadas, realmente crescer que nem gente grande. Talvez seja esse momento, tá? E talvez, inclusive, o próprio mercado veja muito bem essa situação, tá? Talvez a leitura do mercado não seja tão ruim. Talvez. Agora, aí a questão internacional. Da mesma forma que a econômica nacional, as repercussões não são as melhores do mundo? Não são. Porém, talvez seja necessário, né? De novo, o que vai pegar pior? A gente bater o tranco, aguentar a barra, limpar a casa e abrir o peito para o mundo, ou a gente ser passado a mão na mão grande e amanhã virar uma Cuba da vida, né? Quer dizer, virar um regime comunista financiador de Cuba. Talvez a repercussão internacional seja pior. E aí você começa a entender um pouco, tá? Porque o presidente começou agora a mostrar para fora o que está acontecendo aqui dentro, né? Começou a dar entrevistas para órgãos internacionais para justamente mostrar que não é nada disso que estão pintando aí, não. As manifestações de 7 de setembro, que é o nosso tema aqui, elas servem para isso também. Mostrar para o mundo que o presidente tem apoio popular. Que o povo quer isso. Porque, no final das contas, o que interessa é o que o povo quer. Pouco interessa o que o Jorge Soros quer, ou o que o presidente de Ruanda quer. Depois isso pouco importa. O que importa é o que o brasileiro quer. Então, é importante mostrar para o povo que o brasileiro quer o Bolsonaro fazendo a limpa na casa, né? Então, esse é o norte. Agora, de novo, se existir
uma saída ainda política, ótimo, tomara que tenha. O presidente está tentando tudo, ele está tentando de tudo. Ele tentou de um jeito, tentou de outro, tentou de outro, tentou de outro. Vai chegar uma hora que vai falar assim, e aí? Vou fazer o quê? Vou simplesmente baixar a cabeça porque não tem saída política? Ou vou ter que ir para o pau e assumir a bronca? Esse é o momento que a gente está vivendo, sabe? Mas nós chegamos num momento, né, que inclusive isso foi falado na sua live de ontem, sobre o artigo 142 também, que a competência para julgar os ministros do STF é do próprio STF, né? E em caso de crimes comuns e crimes de responsabilidade, o Senado julga. Né? E você diz que o grande problema aí é colocar o STF como julgador do Senado e o Senado como julgador do Supremo. E aí fica um looping que ninguém consegue cortar, né? E parece que o presidente vira uma figura que não pode fazer nada. Ele está muitas pessoas elas acham que o grande problema do STF é o fato dos ministros não serem de carreira, juízes de carreira. Outras pessoas acham que o grande problema é eles não fazerem concurso público e sim serem indicados. Os maiores problemas não são esses, tá? Uhum. A regra que foi criada, ela não é tão ruim assim na hipótese, tá? Porque qual que é a regra? Por que eu não limito a juízes de carreira? Porque talvez as mentes mais brilhantes não estejam na magistratura, não sejam juízes. Talvez tenha advogado que é mais brilhante do que o juiz. Talvez tenha promotor que é mais brilhante do que o juiz. Como a gente está falando da Suprema Corte, que é o suprassumo do direito, seria interessante que você pudesse escolher as mentes mais brilhantes, tá? E aí vem o tal do notório saber jurídico. O maior jurista reconhecido no Brasil foi o Rui Barbosa Nogueira. O Rui Barbosa não foi juiz, tá? Então, pela regra da Constituição, em tese, ele poderia ser ministro, né? Que é muito legal. Aí a regra vem e fala o seguinte, tá bom, então o presidente indica essas mentes mais brilhantes passam numa sabatina no Senado, tá? Uhum. Essa sabatina, ela virou uma chancelaria, virou só um carimbo, pro forma. Não deveria ser isso. Essa sabatina deveria ser pesadíssima, com acompanhamento da opinião pública inteiro, todo mundo participando desse processo para falar assim, beleza, cara, esse cara tem condição, tá? Então ele foi indicado pelo Executivo, ele passou pelo Legislativo e ele está compondo o Judiciário. Essa regra é bonita, ela é uma regra bonita, ela tem a participação dos 3 poderes, né? O que acabou acontecendo, e para mim onde melou tudo, foi dar essa desgraça dessa competência penal para o Supremo. Supremo julgar Senado. Isso é uma desgraça, porque aí você criou o rabo preso. Então, quando vai fazer... E aí tudo vira um acordo de cavalheiros, né? Não vai... Um acordo de cavalheiros. E aí o que acontece? O que o Valdir está perguntando. O problema é o tal do notório saber jurídico? Mais ou menos. Porque assim, se o notório saber jurídico fosse testado efetivamente na sabatina, ok. Todo mundo, a sociedade já está acompanhando aquele processo e fala, esse cara tem notório saber jurídico, tá? Ok. O problema é que, justamente porque você tem o rabo preso, aí o Senado fala, vou aceitar esse cara aqui, porque o outro ministro pediu para eu aceitar, e se eu não aceitar, o outro ministro vai me julgar. Então, você tem um looping nefasto que eu falei ontem, tá? Esse é o grande problema. E aí, como é que muda isso? Então, para mim, tem várias formas de você mudar. A forma mais fácil, mais simples, estou escrevendo um artigo sobre isso hoje, que vai sair na revista Esmeril dessa próxima semana agora. É justamente tirar a atribuição penal do Senado, do Supremo. E quem é responsável por isso, Fernando? Deixa eu terminar, Carlinha. O Supremo deixa de julgar senadores e parlamentares. Deixa. Ele não faz mais isso. Ele vira uma corte constitucional. Ele só analisa a Constituição, que é o que ele deveria fazer. Se você fizer isso, já tira todo o rabo preso. Aí você cria um Tribunal Superior Penal, tá? Aí sim, com juiz de carreira. Aí sim, porque aí é julgamento mesmo, né? Com juiz de carreira. Aí sim, com mandatos que não sejam vitalícios, para evitar essa possibilidade de corrupção. E pronto, acabou. E sem nenhum tipo de relação entre Supremo e esse tribunal. Se você fizer isso, eu garanto, você acaba com 90% dos problemas do judiciário. O pessoal bate. A técnica da bengala. Juiz de carreira. Mandato de 8 anos.
Tudo bem, são regras legais, mas não é o que vai resolver, tá? O que vai resolver é justamente você tirar essa atribuição penal. E isso dá para fazer para uma emenda constitucional. Você não precisaria de uma nova Constituição para fazer isso. Então, assim, poderia... Essa questão do fim do foro privilegiado é uma besteira também. Isso é uma besteira, isso é um erro. Porque o foro privilegiado, ele tem um motivo, ele tem uma razão de existir. Só para você entender, se você não tiver foro privilegiado, você pode ter, por exemplo, um juiz de uma cidadezinha no interior do Piauí decretando a prisão do presidente da República. E o presidente da República vai preso. Então, assim, você precisa ter foro privilegiado. A questão é, de novo, a regra, na hipótese, ela é boa. Na prática, ela é usada para o mal. Então, você precisa adequar a regra para a nossa realidade. Agora, eu te falo, tecnicamente falando, né, de quem estuda muito Constituição, de quem sempre foi um constitucionalista, tirando a atribuição penal do Supremo, você resolve 90% dos problemas. 90% dos problemas. Esse seria o jeito mais fácil. E o resto você vai mudando. Ou nós fazemos pressão, né? Nós quem? Nós, o povo. E essa paralisação que as pessoas estão querendo fazer com caminhoneiros, com as estradas paradas, e aí gera um caos. E aí, pelo caos, pode ser instalada a ordem. E aí a ordem vai vir do 142. Aí, o que você acha? Eu acho assim, o que acontece? Você mesmo falou sobre a questão do STF não entender que as Forças Armadas são um poder moderador, né? É o entendimento deles, tá? Então, o que acontece? Se você olhar o 142, você vai ver que as Forças Armadas, tá? O que eles fazem, tá? As Forças Armadas, elas servem para quê? Para garantia dos poderes constitucionais, essa é uma expressão, poderes constitucionais, para garantia da pátria, tá? Para garantia da lei e para garantia da ordem, tá? O que acontece? Poderes constitucionais é um termo muito vago. O que são poderes constitucionais? Tá? Porque, assim, de novo, liberdade de expressão é um poder constitucional, é um princípio constitucional. Você vê que, assim, existem entendimentos diferentes de até onde vai a liberdade de expressão. Então, assim, é uma coisa vaga. Certo? Pátria está muito a ver com soberania nacional. Pátria, normalmente, é um termo utilizado em relação a relações internacionais, tá? Defender a pátria contra inimigos externos. Normalmente é isso, até mesmo contra inimigos internos, mas é pátria no sentido de coesão, né? Lei cai na mesma armadilha dos poderes constitucionais. Lei é uma coisa muito, muito ampla também, né? Porque eu viro para você e falo assim, você está ofendendo a lei quando você me xinga. De novo, é a minha interpretação, a tua pode ser outra. Agora, a ordem é uma coisa meio objetiva. Ordem é uma coisa objetiva, porque quando você tem uma paralisação nacional, obviamente você está tendo uma ofensa à ordem social. Isso é evidente. Vira uma desordem, uma baderna. Então, assim, talvez essa paralisação seja uma estratégia para não existir dúvidas de que você pode invocar 142. Porque se você for invocar para restabelecimento dos poderes constitucionais, alguém pode falar que não houve ofensa aos poderes constitucionais. Se você for falar que você invocou para a defesa da pátria, não tem nada a ver com pátria. Se você for falar para a defesa da lei, cara, não tem nada a ver com lei, porque a minha interpretação é outra, mas a ordem é uma coisa que todo mundo sente na pele. É objetivo. É mais objetivo, né? Então, assim, talvez seja essa a estratégia, né? Então, esse é um ponto que é relevante. Tá, então vamos lá. Você acha, uma outra pergunta que chegou aqui, você acha realmente que o Lula tem todo esse poder popular ainda? Não me parece que ele tem tanto poder popular ainda que ele possa realmente ganhar uma eleição. Ele está muito longe de ter esse poder e, assim, numa eleição limpa, ele nunca ganharia, tá? Acho que uma coisa que é importante, que talvez os seguidores aí não vão ficar muito felizes com o que eu vou falar, tá? Não pensem vocês que se tiver uma eleição hoje, o Bolsonaro leva com 65% do primeiro turno. Ele não leva. A situação hoje não é essa, tá? Por que não é essa? Isso é normal que aconteça. Mas por que não é essa? Nós estamos no meio do olho do furacão. Numa crise como nunca antes vista, tá? É extremamente natural que no meio da crise as pessoas culpem quem é o capitão. Isso é natural, tá? Então, o Bolsonaro hoje tem, sim, uma rejeição gigante, tá? Não é uma rejeição que faça com que ele não consiga ganhar. Ele ganha, ele leva sim, e provavelmente leva sim no primeiro turno. Mas não é essa margem que o pessoal acha, tá? Eu imagino que o Bolsonaro deva ter hoje, organicamente,
algo em torno de uns 40% a 50% das intenções de voto, tá? O que é muito bom, porque num segundo turno, quando você tem a comparação pessoa com pessoa, aí sim ele pula para uns 60%, né? Principalmente se for com o Lula, tá? Qual que é o ponto do Lula? O ponto do Lula é que é uma figura internacional muito forte, tá? Gostemos nós ou não. Ele tem um apelo, é que nem o Mandela, que foi um filho da puta, mas tem um apelo internacional muito grande, né? Então, na época, o Brasil estava muito com a propaganda muito boa, famoso. Né? Então, o que acontece? Se você... E além disso, o Lula tem uma história que é meio de Mandela, né? Que é a história do... o pobre, né, metalúrgico que chegou ao poder, né? Essa história é uma história que a galerinha gosta de ouvir, né? Principalmente lá fora, quando não conhece o dia a dia, né? Então, assim, se vocês quiserem fazer um sistema fraudulento que seja para derrubar o presidente através da fraude, é bom usar o Lula como bode expiatório. Porque, para fins internacionais, vai colar a narrativa de que, porra, ó, é a ascensão do cara ao poder, que era o cara que era amado lá atrás, que era a liderança popular legítima. Essa é a narrativa, tá? Por isso que estão usando o Lula. Agora, eu costumo dizer que se houver efetivamente o voto impresso, auditável, com contagem pública, o Lula nem vai concorrer. O meu feeling é que ele nem concorre, porque aí é certeza absoluta que ele perde. E aí ele perde de uma forma vexatória. E justamente toda essa mística que foi criada de Lula, ela não pode permitir uma derrota acachapante nas eleições, porque aí acabou toda a historinha deles, entendeu? Então, entendi. Assim, a narrativa. Se o Lula concorrer, é porque tem boi na linha. É porque tem boi na linha nas eleições. Eu tenho certeza disso. E uma pergunta do Mandela. Henrique Rocha, boa, finalmente alguém qualificou adequadamente o Mandela. Vagabundo, terrorista, filha da puta. Só que, de novo, é uma invenção da mídia. Esses caras são invenções da mídia, né? E principalmente nesse mundo globalista bonitinho que a gente vive, da exaltação de pseudo-virtudes ou de falsas virtudes, esse tipo de character, de personagem, cai que nem uma luva. Todo mundo ama isso. Ama o metalúrgico que chegou ao poder, ama o negro que sofreu no apartheid e chegou ao poder depois de 30 anos na cadeia. O cara ficou 30 anos na cadeia porque ele era terrorista. Ele era terrorista, por isso que ele ficou 30 anos na cadeia. Não foi por causa do apartheid. Tá? Ele chegou a coisa mais linda, entendeu? Então, assim, precisamos falar as coisas como elas realmente são. Infelizmente são assim, tá? Chegou uma outra pergunta, Fernando, sobre a China. E aí, o Lula não é o mal, a China que é o mal. O que você pode falar disso? Não, olha, anteontem saiu numa mídia aí, uma mídia que faz umas análises muito, muito legais, assim, militares, né? Que os Estados Unidos está completamente preocupado, tá? Com a influência da China que está aumentando na América Latina via corrupção, tá? A China está expandindo os seus interesses, expandindo sua influência na América Latina via corrupção, tá? Então, o que a gente está vivendo hoje, o Roberto Jefferson, goste dele ou não, o que ele falou sobre o mensalão chinês é verdadeiro, tá? Óbvio que a gente não pode bater aqui o martelo, como alguns áudios, alguns textos rodaram de, estão pagando 5 milhões para cada deputado. Isso aí é um pouco de devaneio, não dá para você saber um negócio desse, tá? Mas que existe realmente interesses chineses pesados na política brasileira, existem. E muito provavelmente são esses interesses que estão movendo os ministros do STF, né? E aí o Lula de novo, é só a figura, ele é figurativo, ele é o bode expiatório desse projeto de poder geopolítico chinês, tá? Tanto é verdade isso, mas tanto é verdade que os Estados Unidos está colocando o dedo dele aqui. Veio o cara da CIA, veio o cara do serviço secreto. Eles não iam fazer isso se fosse só por uma simples eleição brasileira. O Brasil nunca foi tão importante só pelo Brasil. É que tem boi na linha aqui, tá? Obviamente que o Brasil é um país super importante em termos de futuro, por conta de ser o celeiro do mundo, recursos minerais quase que inesgotáveis, perfeito, a maior reserva de água do mundo, aqueles lençóis freáticos do mundo estão aqui, perfeito, sem dúvida que tem isso. Mas também tem a questão, né, da influência na América Latina, ou seja, no quintal dos Estados Unidos, da China, né, que tomou o poder da União Soviética, né, nessa Guerra Fria que ainda existe e querem falar que não existe, tá? Então, sem sombra de dúvida que tem dedo da China nessa brincadeira. Não é por outro motivo que essa semana agora passada teve um evento gigantesco nos Estados Unidos
e que o Eduardo Bolsonaro, inclusive, falou lá, e se disse exatamente isso. Falou, olha, as urnas vão ser manipuladas pela China, então tem que tomar cuidado. Então isso existe em mim, essa é a preocupação legítima mundial. Agora vamos voltar o foco, né? A live é sobre as manifestações que vão ocorrer em todo o Brasil no dia 7 de setembro, agora de 2021. E a pauta é o voto auditável, pressão popular, em cima também dos 11 do STF. Correto, Weismann? Correto. Essa é a pauta, principalmente do pessoal que vai para Brasília, de uma forma mais incisiva. No fundo, é a pauta de todo mundo que está indo para as ruas, tá? Mas aqui em São Paulo, obviamente, que você não pode assumir essa segunda pauta, que é a pauta do afastamento do STF, até porque vai ter participação política, né? Vai ter Carla Zambelli, vai ter todas as lideranças políticas que não podem assumir essa pauta pública. E é normal que não possam fazer, porque a gente não está a gente não pode encampar essa guerra institucional. Se a gente quiser uma guerra institucional, quem tem que causar é o povo, não é o presidente da República. O presidente da República... E olha só como o Bolsonaro é um cara bacana, né? Porque ele vem falando isso. Eu vou fazer o que o povo quiser fazer. A vontade de vocês. Me falam o que vocês querem. Eu, como aqui, chefe supremo das Forças Armadas, como presidente, eu faço o que vocês querem. Então a gente tem que mostrar o que a gente quer, entendeu? Agora a gente não pode pedir dele, participa com a gente aqui, vamos pegar um caminhão e subir no STF. Não rola. E agora você me deu uma ideia a respeito de que todas as vezes tem as motociatas, as manifestações pelo Brasil inteiro, e a mídia distorce. Eles pegam assim, eles ficam horas batendo no presidente, e aí tem uma hora que eles dão um en passant, assim, ao acaso, teve uma manifestaçãozinha. E quando é contra o governo, é cobertura 24 horas, né? Não, então... E além que você pega, por exemplo, se você pegar, quando mostram essas manifestações, mostram no início delas, né? Que tem 5 pessoas lá e falam, a manifestação foi furada, né? Exato. E aí, o que está acontecendo? As redes sociais, né? O pessoal no Twitter, no YouTube, no Facebook, no Instagram, está documentando esses fatos históricos, como o próprio vlog do Lisboa, lá do Fernando, né, o pessoal, vários outros canais, e as pessoas estão sendo censuradas. Por exemplo, se eu não me engano, hoje ou ontem, não lembro direito, a conta do Twitter do vlog do Lisboa, que é um apoiador declarado do Bolsonaro, foi censurada, né? Então, eles estão realmente cortando a liberdade de expressão de apoio ao presidente, apoio popular. É mais até do que a liberdade de expressão, eles estão cortando essa imagem de que o presidente tem um apoio popular. É isso que eles querem. A liberdade de expressão está sendo um meio, não é o fim, tá? Eles estão usando o corte da liberdade de expressão para não deixar que o mundo veja que o presidente tem um apoio popular. Deixa eu só fazer um adendo que poucas pessoas repararam, isso foi uma coisa que eu ouvi de um cara, e é uma coisa que as pessoas não repararam. Você sabe por que tem as motociatas e por que o presidente escolheu a moto? Porque a moto remete à liberdade. Quem anda de moto sempre fala, puta, é liberdade, é o vento na cara. Então, olha o simbolismo disso, né? Antigamente era a cavalo, hoje é com moto, né? Com aquela galera atrás, né? É sensacional, né? Eu achava que tinha a ver com pedágio. Não, mas olha, você vê como o negócio é muito mais elaborado do que as pessoas acham, tá? Não é nos juntar, porque senão faz um comício. Sobe, faz um comício, certo? Não, ele vai lá e pega, mostra, é o símbolo máximo da liberdade. É o presidente numa moto, sem máscara, com 10 milhões de pessoas. Que aí é um crime, né? Olha, isso é o simbolismo. Isso aí é as margens do Ipiranga. Isso aí é o cara de cavalo, entendeu? O cara cavalo. É muito legal. Política é um sonho, cara. Política é legal demais. Para quem sabe ver os finais, política é muito legal, porque tem essas coisas, e aí mostra que a história se repete, sabe? É muito legal. Eu sou apaixonado por isso aí. Não percebi. Então, vamos lá. A gente está às 20h49, tá? E, então, resumão. A gente... Todos os brasileiros devem se manifestar publicamente por todo o país no dia 7 de setembro, e porque existe, de fato, uma possibilidade de acontecer com o Bolsonaro nas próximas eleições, o que aconteceu com o Donald Trump lá nos Estados Unidos, correto?
Não é nenhuma possibilidade, vai acontecer, tá? Porque assim, eu sempre bati na tecla, né? Sempre bati na tecla de que os Estados Unidos é muito diferente do Brasil, né? Por várias questões até do DNA cultural deles e tudo mais. Porém, todos os sinais já foram dados que vai ter fraude. Todos os sinais foram dados que vai ter fraude. Só que se a fraude vai se perpetuar ou não, vai depender da gente, né? Então, como eu sempre bati, não vai ter fraude, não vai ter fraude, eu não queria dizer que não vai ter manipulação nas urnas. Não vai ter fraude, porque o candidato que perdeu não vai assumir. Só que isso depende da gente. A gente tem que ir lá e fazer isso acontecer. Que foi o que aconteceu na Ucrânia, em 2004, na Revolução Laranja. Todo mundo fala de ucranizar, vem daí. 2004, Revolução Laranja na Ucrânia. O cara lá perdeu na fraude, o povo foi maciçamente às ruas, virou o jogo, tá? Teve novas eleições com observadores internacionais, limpas. O cara que tinha perdido antes ganhou porque era o que tinha ganhado, certo? Mesma coisa aconteceu um ano antes na Geórgia, antigo país da União Soviética, não nos Estados Americanos, né? Que é a Revolução das Rosas. Mesmíssima coisa. Ou seja, de novo, olha a importância do povo como agente político. Não só para votar, mas para exigir que o voto valha, tá? Então, dia 7 é isso, tá? Por isso que a pauta principal não é ministro do STF. A pauta principal é voto. Porque, inclusive, tá? É que a gente chegou num ponto que, assim, se não tirar os caras do STF, pelo menos o Alexandre de Moraes e o Barroso, o resto não vai funcionar, tá? Mas, inclusive, se a gente chegasse num acordo assim, não tira os caras, mas então vale o nosso voto e vale o teste na Constituição, tudo bem, a gente ia mudar o sistema. Ia demorar um pouquinho mais, mas a gente muda o sistema. Só que agora os caras cutucaram a onça com vara curta, né? Agora cutucaram a onça com vara curta. E agora o gigante acordou de verdade e eu acho que dificilmente vai ter volta. Só para essa brincadeira agora com pelo menos Alexandre de Moraes e Barroso fora do STF e com voto com contagem pública garantida. Senão não vai parar essa brincadeira, não tem como parar. E você acha, sim, que haverá paralisação dos caminhoneiros e que as pessoas vão precisar estocar comida e papel higiênico como fizeram no começo da pandemia? Eu posso ser muito sincero? Eu acho que não. Eu acho que não vai chegar até lá. Sinceramente, eu acho que não vai chegar até lá. Eu acho que com uma manifestação muito maciça e com a pressão popular que vai ser feita ali na hora, eu acho que não vai chegar em 30 dias de paralisação, acho que não chega nisso não. Porque, aí vamos falar, eu sei que você é uma pessoa super educada, mas vamos falar, quem tem cu tem medo, né? Quando chegar lá, 3 milhões de pessoas lá, na hora do vamos ver, eu quero ver, né, que eu começar a falar, não, peraí, vamos segurar aqui mais 30 dias, não é fácil. Você acha que eles vão sair fugidos de lá? É mais ou menos isso. Eu acho que eles nem vão estar lá, né? Eles nem vão estar lá, né? No dia 7, dia 8, eles não vão estar lá, tá? Só que o Pacheco já se colocou à disposição para receber a comissãozinha que vai entregar o pedido de impeachment. Mas os ministros da STF não vão estar lá. Só que isso pouco importa, né? Porque, assim, eles não estão lá, mas eles estão impossibilitados de viver, né? Porque todo mundo sabe onde Alexandre de Moraes mora, todo mundo sabe onde a Carmen Lúcia... Esses caras não vão poder mais sair na rua, tá? Uhum. Tem o efeito dominó dessas situações é absurdo, tá? Você pega uma pecinha desse tamanho de dominó e empurra, ela vai derrubando, quando chega lá, derruba uma peça de 1 tonelada. Que eu chamo, na ciência política, de reverberação social. O negocinho vai criando, vira um monstro, tá? Então esses caras estão com medo disso. Tanto estão com medo que eles estão... Cortaram o Pix hoje dos caras lá de cortaram o Pix. Pix. Assim, de novo, quem tem cu tem medo, né? Porque se fosse tranquilo, deixa ter, né? Deixa ter e a gente se vira aqui. Né? Tem uma pergunta que apareceu na tela aí. E se aceitarem a pauta do voto auditável e não aceitarem as saídas de ministros, continua a paralisação? Quantos ministros para saírem deixaria o povo satisfeito? Né? Não, eu acho que nós estamos num ponto, que foi aquilo que eu acabei de falar. Eu acho que só para agora se pelo menos o Alexandre de Moraes e o Barroso saírem, tá? Mas eu acho que se houvesse uma composição, é que não vai haver, tá? Até porque todos eles têm rabo preso entre eles, não vai haver. Mas se houvesse uma composição no seguinte sentido, ó, voto público auditável com contagem pública de votos, ok? Ok. Afasta Alexandre de Moraes e Barroso. E vocês garantem que vocês vão sim cumprir a Constituição, ou seja, respeitar a liberdade de expressão, deixar as pessoas se manifestarem, acho que dá para viver. Dá para viver, porque aí a gente vai tocar e daqui a um ano a gente derruba, né? A gente reelege o presidente vai nomear mais 2 ministros,
aí a composição da corte já fica mais favorável, e assim vai andando. Que seria o melhor dos mundos, tá? Seria. Mas eu acho que assim, sem isso não vai dar. É inegociável, tá? O voto público auditável com contagem pública é inegociável. E acho que virou inegociável a saída, pelo menos, da Xande de Moraes e do Barroso. Acho que isso é inegociável. Entendi. Iva Lopes de Araújo perguntou, você acha que esse fio não arrebenta antes? Eles estão tentando, né? Estão forçando de todas as formas. O que acontece, né, cara? Quando você pega, por exemplo, quando você analisa a Primeira Guerra Mundial, todo mundo acha que começou a Primeira Guerra Mundial com o assassinato lá do Granduque, Arquiduque, não sei o que lá. Não foi isso, tá? Foram pressões sociais que vinham de muito tempo. E logo antes da corda arrebentar, que foi a Primeira Guerra Mundial, há uma escalada, as coisas perdem o controle, que é o que parece que está acontecendo, está perdendo o controle. Olha o que aconteceu de ontem para hoje. Uma enxurrada de coisas, né? Uma amiga minha, a Vanessa, até falou comigo hoje, falou assim, cara, não tinha entrado na tua página, entrei agora, meu Deus do céu, aconteceu tudo isso hoje. Então, assim, muita coisa está acontecendo, né? Então, acho que se continuar empurrando numa força tão grande, talvez estoure antes mesmo. Mas eu acho que o ideal para o presidente, o ideal para nós, é que nós conseguíssemos segurar a onda até o dia 7. Porque aí, dia 7, vai ser uma demonstração maciça de apoio, e aí você tem todo o capital político para exigir as mudanças. É a forma que eu vejo. Entendi. A Luciana Menezes disse assim, Weismann, você acha que o que ocorreu hoje com o Sérgio Reis e o Ottoni e os outros foi um tiro no pé do STF? Eu acho que o STF está dando um tiro no pé um atrás do outro, né? Ele está fazendo isso desde o começo. Estão desesperados, né? Quando ele prendeu o Roberto Jefferson, foi um tiro no pé. Assim, estão desesperados. E aí aquela velha história. Para muita gente está olhando isso que está acontecendo e está vendo como uma demonstração de força do STF. Eu acho justamente o contrário. Eu acho que tudo isso que está acontecendo é uma demonstração de fraqueza do STF. Fraqueza. Porque o que acontece? Se por um acaso eles estão tomando essas medidas tão extremas, é porque eles estão desesperados. Eles estão desesperados. É aquela velha história, se entra alguém na sua casa aqui para te assaltar e você acha que dá para você conversar com ele, você conversa e o cara vai embora. Mas se você vê que você fudeu, tá fugindo, você vai pegar uma arma e vai dar um tiro. Então, assim, não é uma demonstração de força, é uma demonstração de medo, de fraqueza, está acuado, entendeu? É assim que eu tenho visto, sabe? É assim que eu tenho visto. Então, na minha concepção, o sistema já viu que vai perder. Ele já viu que vai perder, né? Seja pelas regras normais, ou seja por regras excepcionais, mas ele já viu que vai perder. Então, agora é só uma luta por sobrevivência, né? É quando você, no finalzinho você pega, sei lá, aquele peixinho que está fora da água, ele começa a se debater loucamente, porque está tentando sobreviver. É o que eu estou vendo. É assim que eu faço a leitura do movimento do STF. Tá? Na live de ontem, você fala sobre a questão de maturidade, né, do Brasil, rompendo com esse sistema político que está falido, né? Essa forma de governar, com o STF, que é o judiciário, se sobrepondo a todos os outros poderes, e precisa romper com isso, né? Eu acho que é muito normal, muito natural que você tenha, de novo, é análise histórica, né? De todos os regimes. Nós temos um país que é novo, comparado com o velho continente, né? Nós temos um modelo de governo que é novo, comparado com o que existia lá. Né? Então, assim, é natural que você passe por processos de depuração e de amadurecimento. Eu acho que é isso que a gente está passando, tá? E eu acho, inclusive, que quando se olhar para isso daqui a 100 anos, os historiadores vão olhar para isso, não vão olhar pelo Jair Bolsonaro, pela manifestação. Eles vão fazer uma janela, uma linha do tempo, e que vai ser um processo de amadurecimento que começou lá atrás e que acabou eclodindo nesse movimento popular gigantesco de retomada do poder, que vai ter o pontapé inicial dia 7 de setembro. Essa é a visão que eu tenho. Muito bom. Eu estou olhando aqui os comentários da postagem que você fez divulgando a live no seu Facebook, né? E as pessoas estão perguntando muito, né, sobre o 142 mesmo. A Heloísa Rigoni Sedano, se puder, por favor, fale sobre as possibilidades de manutenção ou não de Bolsonaro. A gente falou. Ele é o comandante-chefe das Forças Armadas, né? Isso. A maioria pergunta sobre 142, né?
perguntaram isso a respeito de dar problema antes do dia 7. Quase todas as perguntas falam das mesmas questões. Deixa eu ver se eu acho alguma outra. O que pode ser feito pelo presidente para barrar essas ilegais buscas e apreensões de Alexandre de Moraes? Isso antes de 7 de setembro. Nestor Júnior Toreco. Ele tentou, né? Ele está tentando. Ele entrou hoje com uma ação, a AGU, né? A AGU, a Advocacia Geral da União, que representa os interesses da União, entrou com uma ação no Supremo justamente para proibir que existam esse tipo de movimento sem a manifestação do Ministério Público. Leia-se PGR, tá? Por que isso? Porque pela Constituição cabe ao PGR, né, começar uma investigação, né? Cabe a ele, né? Então, hoje o que está acontecendo foi uma mudança geral aí da situação. Então ele entrou com essa ação. Agora, de novo, quem vai julgar essa ação? O Supremo. A gente já sabe qual vai ser o desfecho, né? Por isso que eu digo, Carlinha, acho até para a gente já terminar por aqui. Por isso que eu digo, o que o presidente está fazendo é justamente mostrando para todo mundo que ele está tentando de tudo, dentro das possibilidades. Ele está indo até a última instância, para eventualmente, se for necessário, quando tomar uma atitude drástica, ninguém poder falar, cara, tá certo, óbvio que vai ter narrativa e tudo mais, mas pelo menos nós, que somos mais ligados, estamos vendo, falando, meu, o cara tentou, né? O cara tentou. Aí chegou um ponto que não deu mais, né? Então, acho que esse que é o problema. Bom, é isso. Então, a última coisa que eu ia falar, que 28 minutos atrás, né, Bolsonaro envia ao Senado pedido de impeachment do ministro do STF, Alexandre de Moraes, né? Tá no G1, aqui isso. Isso aí foi aquilo que ele prometeu que ele ia fazer. Ele está tentando, você está vendo? Esse é o procedimento menos drástico previsto, né? Ele está tentando, né? Só que aí, e se não conseguir? Nós vamos fazer o quê? Nós vamos abaixar a orelha e falar assim, não deu porque o sistema não permite? Acabou, a gente passou dessa fase, Carlinha. Agora é o povo no poder de verdade. Vamos lá tomar o que é nosso. E é isso que significa 7 de setembro. Simplesmente assim. O povo indo tomar o que é nosso tem uma definição. Democracia. Simples assim. Gente, muito obrigada, Fernando. Eu agradeço muito a live, agradeço a todas as pessoas que assistiram, né? Todos os nossos telespectadores. Agradeço muito o Jaime, que está nos bastidores, segurando as pontas firmemente para a live não ser forte. Jaime Risoli, jornalista. E agradeço a Anne também, do jornal DPG. Luciana Mello, peraí, qual o Insta do Fernando? O seu Instagram é @. O meu Insta é @Weisman com 2 N's. Mas eu, para ser sincero, eu nem posto nada lá, não. Acompanha por aqui, acompanha no Facebook do Belinho, do Cuca. Tá tudo certo. Todo vazio lá. Tá tudo vazio. Qual a página de vocês? A Renata está perguntando. Bom, a minha página é Carla Forsetti no Facebook e a dele tá como Berlim, né? Berlim com Wittgenstein. É fácil, né? É fácil. É bom para digitar, né? Obrigada, Jaime. Obrigada por todos acompanharem a gente até aqui. Estamos encerrando a live. E aguardem futuras lives. Vamos fazer mais, Carinha, porque acho que o pessoal vai gostar. Eu acho que o feedback vai ser legal. Cabe uma, hein? E aí acho que cabe uma cativazinha de vez em quando. O pessoal vai gostar. Vamos sim. Muito obrigado. Tchau, galera. Valeu. Obrigado por tudo. Hein? Até mais. Tchau, Jaime. Obrigado.